E aí, galerinha, tudo bom? Você assistiu a aula passada de mitose, vamos falar agora de meiose, tá certo? Meiose, que é um processo simples, no entanto, mais restrito que a mitose, né? Você está lembrado, mitose serve para quê? Para regeneração do tecido e para o crescimento do corpo, né? Perdão. Para regeneração do tecido e para crescimento do corpo. Né? Suas células crescem, você aumenta de tamanho por causa da mitose. Você levou um corte, suas células são regeneradas por causa da mitose. Exatamente. Agora, meiose é diferente. A meiose no nosso corpo só tem uma função. Qual? Reprodutiva. A meiose, ela só tem a função de formação de células gaméticas, de formação de gametas, apenas isso. Que gametas são esses, Tiago? No caso do homem, espermatozoide, no caso das mulheres, óvulos, tá certo? Então a meiose, ela só se destina à função de células gaméticas, para a formação de células gaméticas. Fora isso, meiose não tem nenhuma outra função no nosso corpo. Tranquilo? Na paz? Vamos aqui para nosso quadro. Preste atenção aqui, ó. Se liga aí. Se liga aí. Vê. Pronto, agora. Ideia geral da meiose. Minha gente, veja. Vou ser sincero a você. Se você entender isso aqui, você entendeu todo o resto. Pronto, deixa eu baixar um pouquinho nada disso aqui. Pronto, agora. Se você entender essa visão geral da meiose aqui, você entendeu 80% da meiose, tá certo? Beleza? Então veja. Primeira coisa, eu peguei uma célulazinha aqui, ó. Uma célula. Essa célula tem 2 cromossomos aqui, tá certo? 2 cromossomos aqui. Preste atenção nessa célula. Esses 2 cromossomos esses chamados de cromossomos homólogos, né? Porque estão aos pares. Ele vem aqui desse ponto 1 para o ponto 2. Observe que do ponto 1 para o ponto 2, cada cromossomo se duplicou. Quando eu falo duplicar, não é formar outro, não. É que enquanto um cromossomo só tinha uma cromátide, esse mesmo cromossomo agora tem 2 cromátides. Então, cada cromossomo se duplicou. Ou seja, ele passou pela fase S da nossa intérfase. Tá lembrado, né? Duplicou material genético. Perfeito. Cheguei aqui no meu cromossomozinho aqui, ó. Nessa minha célula agora com cromossomo duplicado. Para que isso submeta à meiose, o primeiro evento a ocorrer aqui é esse. É a separação de cada cromossomo desse. Eu falei para você agorinha que cada cromossomo desse é chamado de cromossomo homólogo, certo? Então o primeiro evento da meiose é separar os cromossomos homólogos. Cada cromossomo homólogo vai para uma célula. Beleza? Então esse cromossomo azão, azão, bezão, bezão veio para uma célula e esse cromossomo azinho, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho veio para outra célula. Então veja só, o primeiro evento da meiose 1, que é essa primeira divisão meiótica, é a separação dos cromossomos homólogos. Eu posso esquecer isso, Tiago? Não, pode não. Você esqueça seu nome, mas disso você não esqueça não, tá certo? Cromossomos homólogos. Isso ocorreu na meiose 1. A meiose 1, aqui na meiose 1, ocorreu o quê? Separação de cromossomos homólogos. Beleza? Na meiose 2, foi o que ocorreu agora. Preste atenção, essa segunda divisão meiótica. Cada cromossomo tem cada célula, perdão, tem um cromossomo duplicado aí, né? Uma célula com um cromossomo azão, azão, bezão, bezão, que é a célula 3, enquanto a célula 4 tem esse azinho, azinho, bezinho, bezinho. O que é que vai ocorrer com a célula 3 e a célula 4? Vai ocorrer separação das cromátides irmãs, meu amigo. Separação de cromátide irmã. Cada cromátide dessa foi para uma célula. Beleza? Então a cromátide azão-bezão foi para uma célula e a outra cromátide também azão-bezão foi para outra célula. A cromátide azinho-bezinho foi para uma célula e a outra cromátide azinho-bezinho foi para outra célula. Então o que ocorreu aqui na meiose 2? O principal evento da meiose 2. Foi o que aconteceu aqui. Foi a separação de cromátides irmãs, tá certo? Letra feia da miséria, mas é assim mesmo. Meiose 2. Tranquilo? Separação das cromátides irmãs. Vamos lá. Meiose 1 ocorreu o quê? Separação de cromossomos homólogos. Na meiose 2, separação de cromátides irmãs. Agora veja só o que a gente vai analisar aqui. Essa célula 2 que você está vendo aqui, que apareceu isso aqui agora, ela é diploide. 2N igual a 2 cromossomos nela.
ela vai sair daí para assim, ó. Deixa eu limpar aqui para que você veja melhor. Pronto. De 2N para N. Dessa célula 2 para essa célula 3 e para a célula 4, ocorreu o quê? Da célula 2 para a célula 3 e célula 4, se você perceber direitinho, você vai ver que observou uma redução do número de cromossomos. Eu saí de uma célula com 2 cromossomos para agora uma célula com apenas um cromossomo. Ela era 2N e agora ela é apenas N. Reduziu o número do cromossômico, reduziu. Então essa divisão era chamada de reducional. Esse Rzinho com a exclamação quer dizer isso. Beleza? É uma meiose reducional. Por que reducional, professor? Porque ela reduziu o número cromossômico. Beleza? Agora analise essa célula aqui, que está com esse N igual a 1. Formou e continua N igual a 1. Mas, Tiago, se eu olhar para essa célula aqui, essa primeira, a célula 4, por exemplo, e analisar as células que a célula 4 forma, que são essas células aqui de baixo, eu vou observar que existe uma diferença nos cromossomos. O cromossomo da célula 4, ele é duplicado. Enquanto os cromossomos das células de baixo dele, o produto dele, essas células aqui de baixo, os cromossomos são simples. Certo. Mas a minha pergunta não é em relação ao tipo de cromossomo, e sim ao número cromossômico. Na célula 4, eu tenho quantos cromossomos? 1. E nessas células de baixo dele, vou chamar isso aqui de célula 5 e vou chamar de célula 6. Aqui na célula 5, eu tenho quantos cromossomos? 1. E na célula 6, 1 cromossomo. Então, da célula 4 para a célula 5 e célula 6, ocorreu alguma diferença no número cromossômico? Não. Não. Beleza? Então, se não ocorreu nenhuma divisão, se não ocorreu nenhuma redução do número cromossômico, essa meiose é dita equacional. Por que equacional, Tiago? Porque mantém o número cromossômico. Então veja, meiose 1 é uma meiose reducional. A meiose 2 é uma meiose equacional. Na meiose 1, que é na reducional, ocorreu o que, professor? Separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2 ocorreu o que, professor? Separação de cromátides irmãs. Separação de cromossomos homólogos é um processo reducional. Saiu de 2N para N. Beleza? Separação de cromátides irmãs é um processo equacional. Equacional. Saiu de N e continua a ser N. Beleza ou não? Meu amigo, se você conseguiu entender essa logística da meiose, você entendeu tudo já. Olha para mim. Para mim. Se você conseguiu entender a meiose nesse sentido, o que é a meiose 1, o que é a meiose 2, o que é a meiose reducional, o que é a meiose equacional, 2N para N, de N para N, se você entendeu isso, você entendeu 80% das questões de meiose da sua prova. Do Enem, do vestibular, de onde for, tá certo? Aonde for, eles vão cobrar 80% das questões de Enem é baseado nessa ideia aqui atrás, nosso quadro aqui atrás, beleza? Que é essa visão geral da meiose, inclusive a genética. Tem um assunto lá na genética chamado de linkage, genes ligados, que é isso, é meiose. Se você entendeu um esquema de genes ligados, que é o esquema que eu estou lhe mostrando aqui no quadro, tá certo? Você entendeu essa parte que muita gente fala, meu Deus do céu, que parte difícil da genética. Meiose. Se você entendeu essa parte citológica da meiose, celular, tá resolvido, meu amigo. Tá bom? Vamos agora para aquela parte mais conceitual da meiose. O que é que acontece na meiose? Então veja, rapidinho, presta atenção. Aqui na meiose existem duas divisões. A meiose, a divisão meiótica, ela é subdividida em duas divisões. A meiose 1 e a meiose 2. Se eu juntar a meiose 1 e a meiose 2, eu formo a divisão meiose. A meiose 1, o principal evento dela é a separação de cromossomos homólogos, que a gente viu ali. O principal evento da meiose 2, separação de cromátides irmãs. Não tem nem que discutir isso. Tá bom? Beleza? Mas quais são as fases da meiose 1? A meiose 1 tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a meiose 2? Prófase, metáfase, anáfase e telófase também. Tá bom? Vamos olhar aqui, vamos ver essa diferença. Olha aqui pro quadro, vê? Pronto. Aqui é um gráficozinho rapidinho, vai mostrar pra você. Tu tá vendo aqui a meiose 1, tu tá vendo aqui a meiose 2. Aqui na meiose 1, eu tenho cromossomos assim, ó.
duplicados, cromossomos homólogos. Aqui na meiose 2 eu tenho cromossomos simples. É por isso que reduz abaixo do número inicial de DNA. Inicial era 2C, tá certo? Beleza? Ele vai aqui para baixo disso aqui, ele reduz tudo para C. Mas é apenas um esquemazinho, tá? Da meiose, uma ideia gráfica da meiose. Vamos aqui detalhar algumas situações da meiose. Veja, a meiose 1 tem o que, Tiago? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Obviamente, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A meiose 2, Tiago, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tá certo? Sendo que a prófase 1 era subdividida em 5 fases, nessa observação que eu botei para você. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Olhe para minha cara. Veja, preste atenção aqui. A meiose tem duas divisões, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, prometa Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Meiose 2, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Sendo que a meiose 1, na meiose 1, tem a prófase 1. E somente e apenas na prófase 1, apenas na prófase 1, ela é subdividida em 5 subfases. Quais são as subfases da prófase 1? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Linda zebrinha pastou durante o dia. Meu Deus do céu, que coisa feia, mas é assim mesmo. Linda zebra pastou durante o dia. Tá certo? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. São 5 subdivisões. Tiago, para o meu Enem, eu preciso saber detalhadamente o que acontece em cada subdivisão dessa de forma alguma. Mas precisa entender que é subdividida em 5 divisões. Olhe para o quadro aqui para você ver mais ou menos o que acontece nelas. Olha para o quadro, veja. Se liga aí. Pronto, aqui, ó, vê só. Prófase 1, né? São 5 subdivisões. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Linda zebrinha pastou durante o dia. Tá certo? Tiago, dessas 5 subfases, tem alguma melhorzinha que eu posso decorar, que eu posso, assim, essa é a mais importante? Tem. E, de fato, ela é a mais importante. Não é porque eu quero amenizar para você o negócio, não. É porque, de fato, ela é a mais importante. É o paquíteno. Por que o paquíteno, Tiago? Porque aqui no paquíteno eu tenho o chamado crossing over. O crossing over, tá certo? Também chamado de permutação de genes, é muito importante. Ele faz a mistura de genes, a mistura de pedaços cromossômicos. Beleza? Então, crossing over, ele é um evento característico da meiose. Não existe meiose sem crossing over. É impossível existir meiose sem crossing over. Tá bom? Tranquilo? Na paz? E o crossing over acontece aonde? Ele só acontece na prófase 1, só na prófase 1. Na prófase 2 faz não, professor? Não, só na prófase 1. Em qual subdivisão? No paquíteno. Na subdivisão do paquíteno do prófase 1 ocorre o crossing over. Tiago, esse é o mais importante, tá certo? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, eu vou deixar aqui os detalhezinhos para que você veja em casa, com calma, bonitinho, no livro. Se você quiser, você pode até acrescentar. Mas dessas subfases, o paquíteno é a principal. Por qual evento que acontece no paquíteno que é importante? Crossing over. Crossing over. Beleza ou não? Tranquilo? Na paz? Isso aqui é mais ou menos uma ideia do crossing over, tá? Eu tenho aqui, ó, os cromossomos. Vai ocorrer a quebra de pedaços cromossômicos e vão inverter. Formou o quiasma, que é essa ligação entre os pedaços cromossômicos, entre os cromossomos homólogos. De modo que o resultado do meu crossing vai ser exatamente isso. Um pedaço do cromossomo verde está no cromossomo rosa e um pedaço do cromossomo rosa está no cromossomo verde. Tá certo? Beleza? Isso é o produto do crossing over. Você tem que ficar ligado nessa ideia aí, tá bom? Crossing over acontece aonde? Prófase 1 na subfase de paquíteno. Beleza? Ótimo. Deixa eu passar aqui para que você tenha essa ideia. Pronto. Galerinha, vê só. Essas subfases aqui são subfases da meiose. Sendo que, vê só, o que acontece na meiose aconteceu na mitose. O que acontece na mitose aconteceu na meiose. Tá bom? Então, assim, não tem mistério, não. Eu vou falar rapidinho para que você se familiarize. Então, por exemplo, essas subfases aqui, tudinho, ó, beleza? Tudinho aqui, ó. Ó o crossing acontecendo aqui, ó. Ó o crossing aqui, ó. Beleza? Tudo isso aqui é prófase. Tudo isso aqui é prófase. Prófase. Prófase.
São 5 eventos da prófase. É longo, é grande, é, certo. Agora, vem mesmo, cromossomos no meio da célula. O que é isso? Paquíteno. Perdão. Metáfase. Metáfase. Quase que não sai agora. Cromossomos no meio da célula eu chamo de quê? Metáfase. Depois, próxima imagem. Repare direitinho, veja. Pronto. Cromossomos migrando para o polo da célula. O que é isso? Anáfase. O que é isso? Telófase. O que é isso aqui, professor? Prófase 2. O que é isso aqui? Cromossomos no meio da célula. Metáfase 2. O que é isso aqui? Cromossomos migrando para o polo da célula. Anáfase 2. O que é isso, professor? Isso aqui vai ser o quê? Telófase 2. Então veja que a sequência de eventos da mitose acompanha a meiose. Olhe para mim. Veja. Olha para cá. Tá lembrado da mitose, da aula que a gente deu? O que acontece na prófase, Tiago? Desfragmentação da carioteca, desaparecimento do nucleolo, formação do fuso mitótico. Acontece também na prófase da meiose. Prófase 1 e prófase 2. O que acontece na metáfase da mitose? Cromossomos no meio da célula, placa equatorial, placa metafásica. Também eu vou encontrar cromossomos no meio da célula, metáfase 1 e metáfase 2. Os eventos são os mesmos. Como é que eu vou conseguir distinguir um do outro, Tiago? Apenas em relação ao número cromossômico. Apenas em relação ao número cromossômico. Olhe para o quadro que você vai perceber a diferença agora. Olhe para o quadro. Veja. Preste minha atenção aqui. Preste minha atenção aqui. Deixa eu voltar essa imagem para que você veja melhor. Olhe. Se você reparar direitinho, eu tenho aqui uma metáfase com quantos cromossomos? 4. Eu tenho 2 pares de cromossomos homólogos aqui. Tá certo? Essa aqui é a metáfase 1. Separação de cromossomos homólogos vai ocorrer na anáfase 1. Beleza? 2 pares de cromossomos homólogos. Beleza? Na paz. Aí eu vou para a próxima imagem agora. Veja, repare bem direitinho. Na próxima imagem, eu tenho ainda aqui, ó, anáfase 2. Anáfase 1, né? 2 pares de cromossomos homólogos sendo separados. Olha agora a metáfase 2. A metáfase 2 eu tenho 2 cromossomos. Na metáfase 1, eu tinha 2 pares de cromossomos homólogos. Agora, eu só tenho 2 cromossomos. E eles nem são mais homólogos, porque não são os pares. Beleza? Olhe para a anáfase aqui. Nessa anáfase aqui, eu tenho o quê? Separação de cromossomos, mas não são cromossomos homólogos. É a separação de cromátides irmãs, na verdade. Então, a diferença da meiose 1 para a meiose 2 é a quantidade de cromossomo que está sendo separado ou não. Beleza? Na meiose 1, eu vou ter o trabalho em cromossomos homólogos, em pares de cromossomos homólogos. Enquanto na meiose 2, eu vou ter separação de cromossomos apenas. Beleza? Olha para mim. Veja. Meiose 1, tudo é em torno de cromossomos homólogos, em pares de cromossomos homólogos, metáfase, anáfase, telófase, tá certo? Meiose 2 é em cromossomos, não tem mais pares de cromossomos. Sendo o seguinte, a meiose 2, por trabalhar apenas com cromossomos e não cromossomos homólogos, ela é muito parecida com a mitose. De modo que tem até alguns livros de biologia, eles falam que, na verdade, os eventos sequenciais da meiose 2 é exatamente aos eventos sequenciais da mitose. Tá certo? Então fique ligado nisso. Meiose não é difícil. Meiose é simples. Os eventos se repetem. Principal evento da meiose 1, separação de cromossomos homólogos. Principal evento da meiose 2, separação de cromátides irmãs. Evento importante da prófase 1, crossing over. Em qual subfase? Paquíteno. Não pode esquecer isso para o seu Enem, para a sua prova do Enem. Entendeu o esquema geral da meiose, eu estou satisfeito com você. Beleza? Qualquer dúvida, fala comigo, a gente chega lá. Galerinha, tchau, tchau, até a próxima.